Boa noite, aqui sou eu, Ismael Gade. Estamos em mais um episódio do Maranhão News 98. Já enfatizando para que vocês nos sigam nas redes sociais, né? Maranhão News 98 no Instagram, no YouTube. Segue a gente, se inscreve no TikTok, né? Também. Aonde colocar Maranhão News 98, a gente está lá. Boa noite para você, Anderson Santos, por cá. Agradecendo a você por estar aqui, mais um episódio do Maranhão News 98. E hoje a gente tem uma convidada super especial. Agradecer a doutora Carol Poweres por ter aceitado nosso convite, pré-candidata a deputada federal. Muito obrigado por estar aqui. Eu que agradeço o convite de vocês, é um privilégio estar aqui fazendo parte de mais um podcast, poder falar um pouquinho da minha história e é isso. A gente pode começar conhecendo mais a doutora Carol, né? Queria que você falasse um pouco da sua trajetória de vida, né? Trajetória de vida. Eu sou advogada de formação. Né? Atuo na área previdenciária já e tem... Vou falar a quantidade de anos, porque vai começar a revelar a verdade. Né? Mas aí, enfim, mais de 15 anos. E enveredei pela política, já vai fazer 4 anos, fui candidata a deputada federal na eleição passada. E tentei aí uma pré-candidatura a uma prefeitura do interior, que foi em Santa Luzia, mas no meio do caminho tiveram alguns percalços, a gente acabou não prosseguindo lá, acabamos não disputando. Eu sou criadora, mentora, idealizadora, cuidadora, organizadora de um projeto social que chama Cooperação Social, que leva saúde itinerante para quem não tem condições, né, financeiras de arcar com exames, medicação. E tenho um filho de 11 anos, que é o Francisco, sou casada com o Regis, e agora sou pré-candidata a deputada federal pelo União Brasil, e estou aqui, agora no Maranhão News 98, para falar, para responder as perguntas de vocês e falar um pouquinho mais da minha história, porque às vezes a gente fala sempre, repete as mesmas coisas, para falar coisas novas, coisas diferentes, né? Mas a gente vai pegar um pouquinho aqui do... Você falou que foi candidata em 2022. Fui. Né, a deputado federal. Fui. A gente viu que uma votação bem expressiva. Né? Foi. Eu queria saber o aprendizado que você teve naquela campanha de 2022 para essa pré-campanha de 2026. Foi um aprendizado muito grande, porque naquela época, eu até falei num outro podcast que eu participei, que eu não sabia assim, o que era a política. Porque uma coisa é você fazer parte do bastidor da política, outra coisa é você estar na frente, é você sair de casa, é você pedir voto, é tu conversar com o eleitor, é tu conversar com lideranças, é tu te envolver de corpo e alma na política. Então, assim, eu entrei muito menina, sem saber realmente o que era. Gostar de gente, eu sempre gostei de gente, eu gosto de conversar, eu sou muito dada, eu sou advogada, né? Desde criança eu sempre quis ser advogada. Então, é muito diferente viver. Então eu entrei assim muito, como é que eu posso dizer, inocente, digamos assim, muito ingênuo, assim, achando que a política era como o pai de Alice, né? Que era maravilha. E aí no meio do caminho a gente vai se deparando com tudo que acontece na vida da gente, com problemas e situações, mas que no final das contas acabaram servindo para a gente crescer, para a gente amadurecer, né? Como ser humano, como política também. Hoje eu me sinto uma candidata mais forte, hoje eu me sinto uma candidata mais decidida, hoje eu consigo enxergar a política de forma mais realista, eu consigo enxergar o que antes eu não conseguia ver, porque às vezes a gente espera do outro o que a gente é capaz de fazer, então tu achava, não, essa pessoa não vai ter coragem de fazer isso. Porque na tua cabeça seria inimaginável, hoje não, hoje a gente vê, né, que as pessoas são capazes, sim, de fazer. E a gente aprende muita coisa, experiência também. Aí tem as desvantagens, mas tem as vantagens. Hoje eu já sou bem mais conhecida. O meu trabalho falou por mim no decorrer desses 4 anos. E é por isso que a gente colocou o nosso nome novamente aí à disposição. Estamos aí nessa luta. Então, você acha que esse período que você passou e também o fato de você ser advogada de ser dada, né, como você falou, colaborou muito para que tu te candidatasse novamente? Para que eu me candidatasse novamente, não. Na verdade, assim, a decisão da candidatura agora foi uma conjuntura de fatores. Foi o trabalho que eu desenvolvi no decorrer desses 4 anos, por meio aí da cooperação social.
por meio da prestação de serviço gratuito para quem mais precisa. Eu tenho o meu jeito mesmo, simples de ser, eu sou gente como a gente, se for para... Enfim, sou nascida na Baixada Maranhense, a gente conhece a realidade, e sem dúvida, assim, a advocacia previdenciária trouxe muita coisa para mim, porque diariamente a gente está ali, dia a dia, lutando para garantir o direito de quem está ali, de quem já trabalhou a vida toda na lavoura, na pesca, plantando, né, milho, Sim. macaxeira, né, ali na agricultura familiar, e essas pessoas quando chegam, na hora que elas não têm mais, digamos assim, força para trabalhar, que elas já chegam na idade mais avançada, aí a autarquia federal, que é a INSS, nega, e elas precisam da gente para entrar na justiça para garantir o direito deles. Então, assim, sem dúvida nenhuma, a advocacia também me proporcionou eu chegar até aqui e fazer essa opção, né, também por me candidatar novamente, né, para tentar ajudar as pessoas talvez de outra forma, porque eu acho que não tem forma melhor, né, de tu conseguir ajudar do que a política, que às vezes as pessoas dizem assim, eu não gosto de política, eu sou averso à política, eu não gosto de política, mas as decisões mais importantes de uma sociedade, de uma comunidade, elas nascem por meio da política, elas nascem por meio de quem vai representar a gente. Por exemplo, tudo que a gente tem como lei hoje no Brasil é criado pelos deputados Sim. federais, estaduais, né, pelos senadores, pelos nossos vereadores. Então, não tem como a gente ficar averso a essa questão da política. Você falou sobre a questão da advocacia, né? Você era uma conhecida desconhecida, vamos falar assim, né? E a partir do momento que você lançou sua candidatura para deputada, melhorou alguma coisa ali? O povo começou mais a conhecer você? Tu diz o quê? Melhorou o quê? Na advocacia? A sua imagem. Sim. Não, na verdade, assim, a minha imagem, ela sempre foi... Eu sempre considerei a minha imagem, na verdade, antes, quando era só advocacia, intacta. Sim. Depois da política, quando eles não conseguiam encontrar defeito, que todo mundo tem, eles começaram a inventar. Então, assim, para uma parte, para os adversários, a minha imagem piorou. Porque enquanto eu era só advogada, meu Deus do céu, era Deus no céu e Carol na terra, porque tu idealiza. Tu advogar no interior do Maranhão, que a gente sabe às vezes o que as pessoas Sim. falam de advogado. Porque advogado só gostam da gente quando a gente está ali para resolver o problema. Fora isso, advogado, né? E aí, tu conseguir manter teu nome, tu conseguir zelar pelo teu nome e pela tua imagem, por uma imagem de retidão, de compromisso e de verdade durante 16, 17 anos de advocacia. Porque o Maranhão é muito pequeno, todo mundo conhece todo mundo. Então, assim, o boca a boca é no estalar de dedo. Aí, tipo assim, se tu não faz as coisas certas, se espalha. Se tu faz também, se espalha. Sim. Então, tu conseguir manter a retidão no decorrer de 16, 17 anos de advocacia, não é pouca coisa não. É tu ter que manter uma vida ali mesmo de retidão todo dia. De tu ser, às vezes, ali, de tu ter propostas mais indecorosas para tu tentar seguir um outro caminho e tu dizer, não quero. Eu prefiro ir por aqui, é mais difícil, mas é o que vai me dar continuidade. É o que vai me deixar aqui ainda Sim. trabalhando com a mesma honra e com a mesma dignidade. Aí, quando eu entrei na política, começaram Por exemplo, eu sou uma mulher de personalidade muito forte. Né? Eu sou uma pessoa que, como diz o maranhense claro, eu não sou muito de guardar almoço para janta. Se eu gosto, eu gosto. Se eu não gosto, eu tenho educação. Agora... Se tu vier falar alguma coisa para mim, eu não gostar e eu achar que aquele momento é o momento adequado, tu vai ter a resposta à altura do que tu veio para mim. Sim. E aí eles começaram a usar isso na política de forma, como é que eu posso dizer, contra mim. Porque... e eu sou muito opiniosa também, assim, se eu acho que eu tô certa, se eu tô seguindo aqui um caminho, como eu tô Sim. te dizendo, tipo na advocacia, 15, 16 anos, levando uma forma de trabalho. Mesmo que do outro lado apareçam vantagens que naquele momento pareçam ser melhores, eu não quero. Eu sigo por aqui. Entendeu? Sim. Aí, mesmo que as pessoas depois cheguem lá e digam, não, mas pô, tu foi boba, por que tu não aceitou? Porque aquilo era melhor pra ti e tal. Então, assim, às vezes eu sou meio que cabeça dura, assim, eu sou uma pessoa de muita opinião, assim, sabe? Sim. E... eles acabaram levando isso para o outro lado, que a minha opinião, o fato de eu ser uma mulher de opinião forte, eles começaram a dizer que eu era arrogante. Porque não muda, ela é arrogante, ela é grossa, ela é arrogante.
Mas só fala isso quem já veio com má intenção, sabe? Com a intenção ou de formar isso, de formar essa situação, ou de tentar mesmo tentar desconstruir a minha imagem, né? Justamente eu fiz essa pergunta porque durante as pesquisas sobre você, eu acabei vendo uma notícia de um blog na época. Acho que na época você usava só a doutora Carol, e aí lá tinha a doutora Carol, pavio curto, arrogante e fala tudo que pensa. Com certeza deve ter sido dos adversários, né? Melhor falar tudo que pensa, melhor falar o que pensa com educação e com respeito às pessoas, do que, né, ficar por trás fingindo que é uma coisa, enganando e mentindo, né? Eu prefiro. Eu acho que tudo tem hora e tempo, né? Mas eu acho que com educação a gente consegue fazer as colocações que a gente quer fazer e com respeito. E eu acho muito assim, que a pessoa que não tem respeito por ti, até onde é que ela merece o teu respeito? Ou o teu desprezo, né? Sim. Ou então uma resposta à altura, pelo menos ali naquele momento, quando você dá as costas, se retira e vai embora. Né? Mas aí não dá também para a gente ficar todo o tempo levando, porque esse é o pior lado da política. Porque quando é verdade, você para, você analisa e pensa, será que eu errei? Eu fiz isso? Porque eu tenho essa capacidade como ser humano, de parar, ver onde eu errei, fazer a minha autoanálise, se não tiver certo, olha, me desculpa, realmente nesse ponto aqui não foi legal, isso aqui a gente pode reaver, mas aí a pessoa vir de... mal intencionada, com aquela má intenção, só de tentar denegrir a tua imagem, geralmente essas pessoas é porque recebem alguma coisa para isso, né? Para tentar desconstruir a imagem do outro. Mas faz parte, né? Faz parte. É verdade. E como nasceu a tua paixão pelo previdenciário? Na verdade, minha vida, gente, é engraçado. Não foi a paixão. Eu sempre fui apaixonada por direito administrativo, tu acredita? Pra tu ver como a política sempre ela teve imbuída em mim, mesmo sem eu saber. Na faculdade, a cadeira que eu mais gostava era direito administrativo e direito financeiro, porque eu tinha um professor, que é Dr. Caldas Furtado, que é conselheiro do Tribunal de Contas, foi até meu orientador de monografia. E eu gostava muito de direito financeiro aplicado a instituições. E nessa época, ninguém meu ligado à política. Nada. O direito previdenciário surgiu por meio do meu irmão. Meu irmão é mais velho do que eu, advogado também, e se formou antes de mim e começou a empreitada no escritório. E eu, na verdade, eu queria ser delegada de Polícia Federal, tu acredita? Estudava para concurso, mas trabalhava também. Estudava para concurso para ser delegada de Polícia Federal e trabalhava no Ministério Público Estadual. Prestava uma assessoria e tinha uma assessoria jurídica em 2 câmaras municipais do interior. Na época, foram os meus primeiros trabalhos, assim. E estudava para esse concurso e nunca tinha. Fazia 10 anos que não tinha esse concurso. E todo tempo estudando e esperando. Até que chegou um dia que rapaz, eu acho que eu não vou mais. Aí meu irmão começou, eu acho que tu tem que trabalhar, olha, advogar é bom, eu acho que tem tudo a ver contigo e tal, e tal, e tal. E aí eu peguei uma causa, a minha primeira causa, assim, de advogar, que foi para minha tia, irmã da minha mãe, que ela é professora no interior, sim, lá em Bequimão. E aí foi justamente uma ação contra a prefeitura na época da nossa cidade. Meu irmão era procurador-geral lá de Bequimão, da nossa cidade, aliado, a nossa família toda aliada do prefeito, e minha tia tinha passado num concurso, tinha tomado posse entre o número de vagas já com o prefeito que foi anterior a ele, que era nosso adversário, mas que fez cumprir a lei, e ela tinha sido a última chamada, porque ela tinha passado em último lugar, sim, no número de vagas. E aí depois, quando esse prefeito que chamou ela perdeu a eleição, ele fez o que a maioria deles fazem, né? Chamou o resto de todo mundo nos 2 últimos meses para encher ali a folha e tentar inviabilizar a administração do outro. O outro, quando ganhou, que era o que a minha família toda apoiava, inclusive essa minha tia, ele, ao invés de separar alhos de bugalhos, não, ele foi fazer a mesma politicagem que ele combateu a vida todinha. Então ele acabou tirando todo mundo, porque do lado dele, que já tinha sido chamado, que estava ali na caminhada para a estabilidade ali do concurso, só tinha minha tia. Então de 20 pessoas, só tinha minha tia que era em 20º. Então para ele foi melhor oferecer para ela um cargo comissionado, para ela ganhar 3 vezes mais do que o concurso, e ela ficou bem tentada na época a aceitar, não ter confusão, entre aspas, e aceitar.
Só que meu pai, que era um homem, assim, meu Deus do céu, era analfabeto, mas tinha uma visão de vida e de mundo gigantesca. E era louco por política. E chamou minha tia e disse, não, tu não vai aceitar. E aí a minha tia, não, mas não sei o quê. E nessa época não tinha muito pouco advogado, já há 20 anos atrás, no ano, assim que eu me formei, há 19 anos atrás. E aí meu pai, não, tu não vai aceitar. E ela, mas vai ser muita confusão. O Hugo é o procurador, que é meu irmão, né? Sim. Daqui do município, como é que vai ser isso aí, papai? E eu estudava para concurso. E trabalhava aqui em São Luís e quase não ia pro interior estudando, né, papai? Carol vai advogar para ti, mas ela tá estudando. Mas ela já pode advogar. E foi o primeiro processo que eu advoguei mesmo assim com coisa e foi uma confusão. Porque meu irmão era procurador-geral da prefeitura. A cidade era desse tamanho. O prefeito era meu amigo pessoal. Nossa, e aí a gente acabou tendo muito problema, porque a ilegalidade cometida por ele me revoltou muito. Eu comecei a ver as coisas, e aí foi o meu primeiro processo. Gente, eu me lembro como se fosse hoje. Moral da história. Naquela época eu entrei só para minha tia. As pessoas que passaram na frente dela procuraram outros advogados, porque eu não advogava mesmo. Sim. E eu ganhei a ação. Nós ganhamos. Eu ganhei e ela tomou posse. Antes de tomar posse, ele ainda se escondeu, antes de dar posse para ela, dizendo, enfim. E aí teve toda uma situação e aí ela ganhou. A gente ganhou. As outras pessoas que passaram antes dela, eu não sei dizer para vocês o que aconteceu com essas pessoas, se elas chegaram a assumir o concurso. Eu acho que talvez sim. Eu sei que a gente ganhou para minha tia e ela assumiu e hoje ela está estabilizada. Aí, quer dizer, depois dela, esse prefeito que perseguiu, que depois a minha família ficou toda meio que chateada com ele, porque era uma coisa desnecessária, era só ele fazer o que era certo. E ele não fez. Perdeu as eleições e hoje, depois desse único mandato dele, quem permaneceu na prefeitura foram os filhos do outro prefeito, que a minha família era contra, mas que tinha dado posse para ela. Aí já pensou se ela tivesse aceitado a proposta dele? Aí meu pai não é mais vivo, mas deixou para ela um legado de tipo... Sim. Pega o que é teu, vamos fazer aqui o que é certo, entendeu? Sim, mas toda a estabilidade, né? Com certeza, com certeza. E aí, mesmo depois de tantos anos, ela continua no trabalho dela, hoje já é estável, entendeu? Enfim. Voltando um pouco aqui para a política, a gente se encontrou na quinta-feira. Foi o lançamento do Pedro Lucas lá, e em conversa que eu tive contigo, tu até falou que Pedro Lucas, ele abre mão às vezes, muito do sonho dele para sonhar com um grupo, né? Que foi que ele abriu mão para ser deputado federal, para ir para o Senado. E agora, mais uma vez, ele voltou para ir para deputado federal, né? Já que Rosiana quer ser senadora, né? E eu queria que tu falasse um pouco sobre essa... tua amizade com o Pedro Lucas, Sim. Né? Como foi que tu aceitou para ir para o União Brasil e tudo? Sim. Pedro, eu já conheço ele, São Luís é pequeno, né? Como eu falei, o Maranhão é pequeno, então a gente é mais ou menos da mesma idade. Eu já conheço ele, meu ex-marido tinha uma certa relação com ele, conheço a esposa dele, e não é uma relação de muita proximidade. Mas eu acompanho a carreira política dele e vejo que ele leva tudo com muita seriedade. Sim. E aí tive o convite dele para ir para a União por meio de Rogério. Quem fez a intermediação foi Rogério Cafeteira. Eu tinha tido uma proposta de outro partido que não surgiu daqui, foi via Brasília. E aí Rogério fez a intermediação e eu já conhecia ele e fui para a União. E aquilo que eu falei na quinta-feira não é novidade, assim, para mim o fato dele ter aberto mão mais uma vez de um projeto pessoal dele, digamos assim, né, de uma candidatura pessoal em prol do grupo, em prol da coletividade, não é a primeira vez, é o perfil dele de fazer política. Pedro, ele não abandona o barco, ele está junto o tempo todo. Se for preciso ele se encolher para o grupo crescer, ele se encolhe. Se for preciso ele se diminuir para o grupo crescer, ele se diminui. E a gente sabe que isso não é fácil, porque na política o ego humano já é muito grande, né? Sim. E isso na política infla muitas e muitas vezes mais. Então, assim, eu acho que tudo é um conjunto de fatores. Eu acho que é a criação, porque a gente vê que o pai dele é uma pessoa muito centrada, é um político das antigas, mas que tem aí todo um legado e uma continuidade aí na carreira política, está encerrando aí a carreira política dele
como prefeito do Arame, né, que transformou aquela cidade. Eu digo porque eu conhecia o Arame antes do pai dele, conheço depois e não tenho amizade pessoal com o pai dele. Estou falando aqui como uma pessoa que conhecia o Arame de passar e olhar como era o Arame antes e de passar depois da gestão Pedro Fernandes e olhar como é o Arame. Não tenho vínculo nenhum com eles. E eu acho que ele aprendeu isso em casa e o que a gente aprende em casa a gente leva para a vida, né? E aí não foi dessa vez, mas eu faço das palavras de Flávio Dino as minhas. A gente ainda vai ver Pedro Lucas como governador do Maranhão. E sua chapa vai continuar com Rosiana? O quê? Sua chapa ali, governador, Orleans e os senadores? Eu, particularmente, eu sou muito fã de Rosiana. É mulher, é uma mulher que eu tenho extrema admiração por ela, extremamente carismática. Para mim, é a política mais carismática do Maranhão. Até falei outro dia que depois dela é Divaldo Holanda, que está na nossa chapa. Mas a questão da política é a questão de grupo. A gente tem que ver o que o grupo vai trazer para a gente e a gente tem que aprender com o líder da gente, né? Como é que a gente aprende em casa, né? Com o pai e com a mãe da gente? Na política, a gente tem que aprender com o líder da gente, né? Se ele deu um passo para trás, digamos assim, em prol do grupo, tem que sentar e tem que se reunir. O que o grupo decidir, está decidido e a gente tem que ir junto para a briga, para a batalha e para tentar conseguir as vagas aí que forem necessárias para o nosso grupo. Certo. Mudando um pouquinho, que vai de... Muda. Eu tô mais no... Uma pauta mais tranquila. Como nasceu o teu projeto? O meu projeto... Cooperação social. Como que nasceu o meu projeto? Quando eu fui para entrar na política, que eu tinha esse pré-projeto de ser candidata, e aí eu via como é que funcionava meio que a política no Maranhão, né? E aí eu disse, não, mas eu não quero ser conhecida pela pessoa que chega e pergunta para o outro o que é que tu tá precisando, me ajuda que eu te ajudo, o que é que tu tá precisando... Sim. Entendeu? Que é uma forma sutil e bem descarada de se comprar a dignidade das pessoas, né? E aí eu disse, não, eu precisava, inicialmente, assim, o meu projeto era em Santa Luzia. Santa Luzia é um município gigante. Santa Luzia tem povoado que fica a 200 e poucos quilômetros da sede. E às vezes, em 4 anos, é impossível tu conseguir caminhar esse município todo e te fazer conhecida. Eu precisava me fazer conhecida no decorrer, em 2 anos, naquele município gigante. E minha irmã é médica e tinha acabado de comprar uma máquina de ultrassonografia. E, como eu estava falando para vocês, eu vou e volto, sempre falo do meu pai. Ele sempre falava para a gente que ele era muito pobre quando era criança. Quando vocês estiverem bem, que vocês puderem ajudar quem não pode, ajudem, sempre ajudem. Aí minha irmã comprou a máquina de ultrassom dela e aí ela disse, cara, aí eu disse para ela, eu falei, Priscila, eu preciso ficar conhecida. Vambora, eu dou o meu serviço para as pessoas. Tu dá o teu, tu leva a tua máquina, a gente paga os custos e a gente vai. Vai levando e vai fazendo. Aí sabe que de uma ideia pequenininha, sabe como é a cabeça de mulher? Aí vai crescendo, entendeu? Aí vai crescendo, aí tu vai organizando uma coisa, aí tu vai organizando outra. E a minha família é muito grande. Eu comecei a usar o que eu tinha. E além de ser grande, a minha família é muito unida. Muito unida. A minha família é aquela família que, tipo assim, por exemplo, meu tio agora descobriu que estava com câncer, foi para São Paulo operar. Sem ele não saber, sem ele precisar, sem nada... Junta um grupo de WhatsApp, vamos juntar aqui, cada um dá quanto pode, quem dá 100 pode, quem dá 500 dá, quem dá 1000, quando espanta 20 mil, tá aqui, quando espanta, todo mundo já sabe que é o envelope, né? Então a gente se ajuda muito. E aí quando eu entrei nessa empreitada aí da política de ficar conhecida, todo mundo da minha família, de nascença, tanto da parte do meu pai quanto da parte da minha mãe, veio para me ajudar. E aí o povo de Santa Luzia abraçou. Nunca tinha visto, apesar de ser uma cidade de um povo super trabalhador, de uma cidade que gira muita riqueza. Santa Luzia nunca tinha visto uma ação social da forma que eu fazia. E aí as pessoas começaram a abraçar. E o mais bacana é que a gente colocou os políticos antigos para trabalhar e para começar a meter a mão no bolso e fazer. Eles tinham que fazer, tipo assim, contra a vontade, porque eram acostumados só para ir fazer outra coisa. Mas aí depois todo mundo... Doutora, você viu? Estão imitando o seu projeto. Eu, que legal, que bom. Pelo menos eles estão trabalhando, né? Vambora incentivar a fazer mais. Aí foi crescendo, nessa razão, né? De que começamos eu e minha irmã, e depois veio o pessoal da minha família e as pessoas lá de Santa Luzia que vieram trabalhar com a gente, ajudar e acreditar na gente, acreditavam no projeto.
Foi assim. Permanece ainda o projeto? Permanece. A gente tinha dado uma parada, porque como é minha irmã que faz exames, ela engravidou. Sim. Aí a gente já tava tudo programado para voltar agora. Ela tá com um bebezinho de 4 meses. Já tá grávida de novo. Aí eu disse pra ela, agora é só depois da eleição. Mas a gente faz sem ser os tão bem organizados. Eu faço de outra natureza. Eu faço doação de cestas básicas, faço doação de brinquedo. Entendeu? A gente vai fazendo como pode, mas a organização da estrutura, como a gente fazia, como sou eu e ela, porque é caro manter, né? Então, assim, a gente precisa de uma estrutura. E a gente tem que aguardar realmente ela voltar para fazer os exames, para voltar a fazer os exames. Você falou que em 2024, né, foi candidata lá em Santa Luzia a prefeito? Não. Chegou a ser, não? Não. Eu fui candidata a deputada federal para mim, meio que, como é que eu posso te dizer, me apresentar como política para a população de Santa Luzia. Tanto é que a maior parte desses votos que eu tive foi lá, porque eu só fiz campanha lá. Eu não fiz campanha eleitoral em outro lugar. Era para o projeto de 2024. Eu seria candidata em 2024. Mas acabou não acontecendo por problemas de ordem pessoal, que eu já até falei, questão de saúde da minha mãe, e acabou que não deu, não aconteceu. Eu nem cheguei a me candidatar. Certo. Você nasceu em Pinheiro. Sou de Bequimão, mas nasci em Pinheiro, porque Bequimão não tinha hospital. Nossa, peraí, Bequimão, Pinheiro... Santa Luzia. Santa Luzia. Caminhou um pouco, né? São Luís. Como foi toda essa tua trajetória, tipo, nascendo lá, foi pra onde? Como foi que foi essa criação toda? Ah, tá. Na verdade, assim, eu sou de Bequimão, nasci em Pinheiro por uma questão mesmo de estrutura de saúde pública, que Bequimão não tinha hospital, e aí tive que nascer lá. Aí morei em Bequimão até os 10 anos, a minha família é toda de lá, minha família de origem. E por mais uma questão de ausência de estrutura pública, quando eu nasci foi na saúde, quando eu cresci mais um pouquinho foi na educação, que as escolas públicas não tinham e não têm tanta qualidade. E aí meu pai nos colocou para vir para cá estudar, para São Luís. Eu tinha 10 para 11 anos, tinha 11 anos e meu irmão tinha 12. Aí vim para cá, estudei aqui, moro aqui em São Luís já há 33 anos, né? De 10 para 11, 32, 33. E aí fiz faculdade aqui, sou formado em Direito pela Universidade Federal do Maranhão. Fiz História na Universidade Estadual do Maranhão. Aqui em São Luís eu conheci o meu ex-marido, que é o pai do meu filho, que é de Santa Luzia. E a família dele tinha ingerência em política. O irmão dele tinha sido prefeito de lá de Santa Luzia, e um tempo depois foi prefeito de lá novamente. Então foi mais ou menos assim que eu fui lá para Santa Luzia. Ah, certo. Tudo na minha vida gira em torno das minhas relações familiares. É verdade. Que bom, né? Coisa boa. Isso é ótimo, né? E nessa eleição, o que o povo pode esperar de você? Esperar mais agilidade, esperar que eu estou fazendo política não só em Santa Luzia, mas em todo o Maranhão. Esperar que o que eu penso de política, o que eu pensei de política lá atrás, há 4 anos atrás, há 2 anos atrás, hoje está muito mais maduro, está muito mais, deixa eu ver se eu consigo encontrar a palavra, não estou conseguindo, está muito mais maduro, estou com muito mais entusiasmo, está muito mais organizado, entendeu? A gente já consegue enxergar uma política mais a nível mesmo de estado, que antes a gente não conseguia ver, era aquela política mesmo mais local. Eu fiz uma campanha para deputado, mas na eleição passada, mas de olho na eleição para prefeito. Foi tipo uma caminhada, o início da caminhada de uma eleição para prefeito. E agora não, é diferente. Realmente agora eu quero tentar maximizar o meu projeto. Eu quero que o meu projeto seja conhecido em todo o Maranhão, eu quero tornar o meu projeto público, eu quero que o acesso à saúde itinerante, que é a forma que a gente faz, chegue para mais e mais pessoas, que as pessoas tenham mais acesso, que as pessoas tenham mais dignidade, né? E acho que o projeto de hoje eu vejo como mais maduro do que o projeto de 4 anos atrás. Quais pautas você vai levantar, né? Qual bandeira você vai levantar caso seja eleito? Acho que com certeza é a da saúde, né? Que é uma coisa que a gente vê muito, da saúde pública de qualidade, a da saúde pública itinerante, né? De tentar popularizar mais isso, tentar
porque o Brasil é muito grande. Então, as pessoas têm muita dificuldade de sair dos seus locais para ir para os centros onde tem atendimento médico. E aí, por que não a estrutura governamental não levar isso mais para perto ali de quem precisa? E uma bandeira que é uma bandeira que eu gosto muito e que eu levanto já como advogada no meu dia a dia, na minha vida pessoal, é das crianças neurodivergentes. É uma bandeira que eu sou muito atraída, muito envolvida e que eu me dedico assim mesmo de corpo e alma. E na política eu acho que não tem um local melhor, né? Que é expandir o direito das crianças com neurodivergência para quando os pais não estiverem mais aqui, porque quando a gente cria os nossos filhos, a gente educa eles para deixar eles livres para o mundo, né? E aí a preocupação desses pais de crianças neurodivergentes, de crianças autistas, dependendo do suporte que seja, idealiza a preocupação desses pais. Pô, quando eu não estiver mais aqui, como é que vão ficar os meus filhos? E aí o Estado, o que o Estado pode fazer? Até onde que a gente pode colocar a estrutura de responsabilização do Estado por essas crianças, para quando elas se tornarem adultos e tiver a ausência de adultos responsáveis? Porque, por exemplo, como advogada, hoje é uma coisa que me dói muito mesmo, porque eu faço muito BPC-LOAS, né? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Para a gente conseguir a concessão do benefício, a gente precisa da comprovação da neurodivergência. A comprovação da neurodivergência, se tu for tentar fazer em hospital público, em instituição pública, desculpa, o terapeuta, psicólogo, neuro, é 3, 4, 5 anos. E aí, no decorrer desse tempo, como é que vai ficando essa criança? O desenvolvimento dela. Entendeu? Aí, o que é que eu, como advogada, faço? Na verdade, não é nem como advogada, como ser humano, o que é que eu faço? Eu auxilio, porque eu fico com muita pena. Porque as mães não têm dinheiro, elas estão brigando ali por um salário mínimo para tentar ganhar um salário mínimo a mais para tentar ajudar a comprar a medicação daquela criança, ajudar a comprar a alimentação daquela criança. A gente ajuda pagando as consultas, ajuda indicando um amigo que é psicólogo, indicando outro que é neuro, ou dá uma consulta para ver, para tentar montar ali aquela equipe multidisciplinar para chegar ali na conjuntura, para fazer a constatação mesmo, o diagnóstico, para poder ser submetido aí à justiça, aos outros peritos, para ver se o direito dessas crianças são garantidos. E isso com pai vivo, com mãe vivo, com todo mundo ali, com todo o suporte, digamos assim. E daqui com o tempo? Quando não tiver, como é que vai fazer? O Estado vai ficar, eu digo Estado, não só o Estado do Maranhão, eu digo Estado, as prefeituras, a União, vão ficar omissos a essa causa? Como é que vai ficar? Como é que vai ser o futuro? Porque hoje acho que é 25%, né, das crianças que nascem com alguma neurodivergência, seja TDAH, seja autismo de algum nível aí de suporte. A gente não pode fechar os olhos para isso, porque é o futuro da gente mesmo, e essa é uma das causas também que eu penso muito em defender. Eu ia perguntar, inclusive, se tu tinha alguma experiência pessoal, porque, por exemplo, eu tenho uma amiga que agora eu tô meio naquela se eu lhe conheço já ou não. Eu tenho uma amiga, né, que ela lutou muito, inclusive porque como ela acabou separando, né, aí teve todo um trâmite para conseguir primeiro o BPC, para conseguir toda essa batalha, né? É difícil. E para conseguir, inclusive, pensão alimentícia, né, que é outra questão. Assim, são os processos que mais me dão satisfação em fazer, são esses de BPC. Eles me alegram muito, assim. Tu disse se eu tenho alguma experiência pessoal, mas em que sentido? Profissional? Ou também familiar, de repente. Profissional todo dia. Sim. Todo dia tem, e é um caso muito sério, porque eu me apego às causas. Eu fico apegada mesmo, é uma coisa que, tipo assim, que não mexe, às vezes até meu irmão lá no escritório, o pessoal... Enfim, eu compro a briga para mim mesmo, como se eu estivesse advogando para mim, no setor profissional. Para tu teres noção, eu tenho uma amiga, que hoje eu digo que ela é minha amiga, que ela é professora lá de Santa Luzia. Ela recebe um bom salário e das horas vagas dela, como todo brasileiro, faz os bicos dela, digamos assim, né? Então, ela tem um salão que ela atende nas horas vagas dela. Ela é professora, tem um cumprimento de carga horária e tudo. E ela tem uma filha neurodivergente, autista e tudo. E foi
pedir já tinha redução de carga horária, e lá vem a perseguição política de novo. Foi pedir uma redução de carga horária, e como ela era contra, negaram a redução de carga horária dela. Negaram porque disseram que ela tinha um salão de beleza e por isso iam negar. Coisa que não tem nada a ver com a outra. E eu, assim, se tu chegar no meu escritório para me contratar, eu não faço essas causas, assim, faço de graça, como fiz para ela. E aí fiz, e aquilo, gente, aquilo ali me revoltou tanto de ver aquela situação, de ver a pessoa negando e ver tanta gente pendurada em folha, tipo macaco, tipo largata, né, que o povo fala no interior, né, comendo de graça em folha sem trabalhar. Sim. E aí uma mãe que precisa de uma redução de carga horária para levar a filha para terapia, para fazer o acompanhamento da filha nas terapias, porque a gente sabe como é que é. Sim. Não é fácil. Não é fácil. E, assim, ter isso negado, graças a Deus, a gente entrou na justiça, nós ganhamos, eles tiveram o despautério de recorrer, perderam, e vão perder sempre, porque isso é uma questão até de desumanidade, e a gente ganhou. E na minha vida pessoal, eu sou neurodivergente. Eu fui, aos 6 anos de idade, diagnosticada com altas habilidades. Então, desde os 6 anos de idade, eu sempre tive, assim, isso há anos atrás, que era um tabu. A minha mãe vinha do interior para cá. Na época não tinha ferry-boat, não tinha era barco, aqueles barquinhos de madeira. E aí ela vinha de 3 em 3 meses comigo, com meu irmão e com minha irmã. Meu irmão tinha um problema na garganta. Minha irmã tinha a perninha junteira, né, que o povo fala. Sim. Ela usava aquelas botinhas de ferro. E eu fui diagnosticada desde os 6 anos com altas habilidades. Eu nunca consegui me adequar aos ambientes, na época, com crianças menores da minha idade, assim, sabe? O meu relacionamento sempre era com crianças mais velhas do que eu. E, assim, naquela época, que não tinha isso, que ninguém sabia o que era isso, era um problema. Para uma cidade do interior pequena, uma menina, e meu irmão era mais velho, entendeu? E minha irmã mais nova. E ali eu não me encaixava ali no padrão entre eles dois, entendeu? Porque eu sempre era mais, assim, à frente do meu tempo. Mas a minha mãe sempre foi uma mulher com a cabeça muito aberta, sabe? Uma mulher que foi nascida e criada no interior, muito humilde, assim, muito simples, mas sabe aquele espírito bom? Sim. Aquele espírito, assim, leve. E ela sempre teve a mente muito aberta. E aí ela me trazia, vinha pro psicólogo, fazia terapia e tal. Depois que eu fui ficando maior, que a gente foi começando a compreender, que as notícias, as informações vieram chegando até a gente, foi mais fácil. Sim. Chegar e ver, e eu comecei a usar isso a meu favor, né? Comecei a ver como é que eu podia usar essas habilidades, que na infância era muito ruim, tipo, eu não tinha uma boa relação com as crianças da minha turma, entendeu? Da minha turma, era um ou outro, sabe? Então, sim, assim, o meu relacionamento sempre era com... E aí, no decorrer da vida, e meu filho é TDAH, hiperativo impulsivo, diagnosticado. Uma criança super amável, super carinhosa. Enfim, eu sou até suspeita para falar dele, quando eu falo, meu coração fica... Mas ele é TDAH, e a gente vê a diferença, sim, da criança tratada para a criança não tratada, sim, com TDAH. Com TDAH, rapaz, ele não parava. Era o dia todinho pulando de um lugar para outro, correndo, não sei o quê, não sei o quê. Se estava fazendo uma coisa que parava uma mosca, ele parava, ficava olhando para a mosca, depois vinha. Ele não conseguia se concentrar. Depois do diagnóstico, com o tratamento, com a medicação, com as terapias, é uma criança normal, que vive uma vida ali nos padrões normais. Claro, tem a personalidade dele, tem o querer dele, tem as coisas dele, mas ele consegue ter um poder de concentração maior, super inteligente também, super esperto, rápido, entendeu? Mas é TDAH também. Então faz parte, sim, da minha vida, a neurodivergência. Acho que por isso o meu amor tão grande pela causa. Doutora, gostaria de agradecer a sua presença. Hoje foi um programa mais rápido. Cheguei atrasada, né? Mas espero ter outra oportunidade para a gente sentar aqui, para a gente conversar mais, né? Já próxima vez que vim, já como candidato, aí depois já como candidata eleita. Se Deus quiser. É verdade. Deputada eleita. Sim, Deus quiser. Mas eu gostaria de deixar o espaço para você, seus agradecimentos finais, mensagem para o Maranhão, se você quiser. Eu quero agradecer de todo o meu coração a grande oportunidade de estar aqui, né? De poder estar falando um pouquinho mais sobre mim, da minha história, de ter a oportunidade de mostrar para o Maranhão quem eu sou e que a política do Maranhão não é feita só de políticos de carreira, digamos assim, que venham de famílias ali
que a gente tem a oportunidade de ter novas pessoas, de conhecer novas pessoas. E eu fico muito grata a vocês aqui do Maranhão News. Obrigada, obrigada, obrigada. Muito obrigada pela oportunidade. Quem quiser conhecer mais você, qual é o seu arroba do seu Instagram? @doutora Carol Boeres. Tá tudo lá. Tá tudo lá. Nossa representante. Se Deus quiser, podiam votar em mim. Rogério já disse que vai votar em mim se ele não for candidato. Rogério já disse que ele vai votar em mim. Apoiar. Não, ele disse que ele vai votar se ele não for candidato. Todos os candidatos que vêm aqui. Ei, agora. Posso sair? Não. Gente, eu tinha terminado. Ai, gente. Mas vai cortar, né, essa parte? Você acabou de me dar um trabalho. Vai, vamos lá. E com isso, né, eu quero também agradecer, né, a sua presença, foi muito importante, conheci mais um pouco, né, nós conhecemos mais um pouco, e a gente agradece a você que esteve presente na nossa live, a você que pode também, né, nos seguir, né, em todas as redes sociais, no Instagram, seguir e se inscrever também no YouTube. E é isso, deixe sua curtida, seu comentário, compartilha, vai lá no Instagram, siga a gente, compartilha lá, toda semana a gente coloca um convidado novo, agradecer também à nossa plateia aqui hoje, Rogério Cafeteira, grande honra em ter ele aqui hoje assistindo o programa, hoje foi plateia. Agradecer ao Anderson aqui, Estúdio 7, o melhor estúdio que tá tendo, viu? Verdade. Se você quiser gravar seu podcast, fazer seu ensaio fotográfico, o lugar é aqui. Sim. Agradecer a você que assistiu a gente até o final, muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser. Até a próxima. Até a próxima.